Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro. E olha, devo dizer que eu não tava mais acostumado. Cansa bastante. Tem que contar para as pessoas o que o Léo faz comigo. E aqui estou eu, de volta na oficina. E agora vamos finalmente para a parte mais complexa da montagem. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje deu um dia muito bonito aqui. Praticamente nenhuma nuvem no céu. O preto tá aproveitando um solzinho. E eu coloquei a van aqui pra fora pra gente começar as reformas no motorhome. E como a gente já comentou nos últimos vídeos, a gente tem algumas coisas pra fazer aqui no motorhome, incluindo pintura. A gente vai remover as bancadas, reimpermeabilizar elas com stain. Então eu fui ontem até Brusque para comprar todas essas coisas que a gente precisava para começar os trabalhos aqui. Então eu comprei Osmocolor na cor Embuia, que é a cor que a gente já tinha pintado. Se vocês quiserem ver como é que foi toda a construção do motorhome, a gente tem uma playlist aqui no canal com todo o processo de montagem do motorhome. E aí a gente explica todo o processo, inclusive elétrica, hidráulica, tem bastante informação por lá. Aí, além do Osmocolor, eu comprei uma tinta da Souvenir, que é a cor Rock and Roll. Também compramos branco, acetinado e aí alguns materiais de reposição também. A gente comprou essa pecinha aqui porque aquela ali tá estourada, ó, ela rachou. Alguns ganchinhos também que tá precisando, eu só tenho que pintar eles de preto. Lixas, spray, alguns pincéis e também massa para madeira pra gente fazer a cobertura de alguns lugares onde a gente bateu, ó. Aqui a gente deu uma batidinha no pinos, então é fácil de arrumar, a gente passa a massinha branca e depois quando a gente pintar e lixar tudo, vai ficar com acabamento bom de novo. O bom é que a maioria dos consertos que a gente vai fazer são estéticos, não tem nada muito sério em relação à elétrica, hidráulica. O que a gente precisava trocar de equipamentos maiores a gente já fez, que era trocar o aquecedor de passagem, e a gente inclusive já fez a atualização do TM41 também, mas o restante resistiu muito bem, a gente ficou muito contente com o resultado de tudo e como as coisas aguentaram, mesmo em um carro que atravessou aí praticamente 70 mil quilômetros, pegou temperaturas na faixa de 40 e poucos graus e menos 25, menos 27, então a gente realmente testou esse motorhome aqui, colocou ele à prova, mas deu de falar, bora pros trabalhos. A gente tinha deixado algumas coisas dentro do motorhome, as cadeiras de camping, mesa, a mangueira, a nossa extensão para energia. Eu inclusive usei agora a nossa mesinha ali fora para deixar as tintas, ferramentas, porque antes de começar a pintar eu tenho que desmontar bastante coisa. A gente vai tirar todos os puxadores dos armários, das gavetas também, a gente tem que remover a mesa, tirar o suporte, tirar todas as almofadas, desprender as cortinas, a gente vai ter que tirar a geladeira também, fogão. Eu acho inclusive que eu vou tirar essas portas aqui do banheiro, da cabine e ali do armário de cima, para facilitar um pouco a nossa vida. Essas portas são maiores, é mais fácil pintar do lado de fora. A gente provavelmente vai tirar todas as gavetas depois também. É bastante coisa, mas eu acho que a gente consegue fazer relativamente rápido. Como é só uma breve reforma, e aí que são coisas mais estéticas, como eu comentei, é mais o tempo de remover isso tudo, e aí a gente começar a lixar, passar massa onde precisa, e aí esperar a tinta secar para poder passar mais uma demão. O que talvez dê um pouco mais de trabalho é retirar o fogão mesmo, como ele tá colado com dupla face aqui ao redor, e a gente precisa tirar ele para poder remover toda a bancada. Acho que vai ser um pouquinho mais complexo, mas nada que uma cordinha como a gente fez para remover o quadro aqui do Bruno não resolva. Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro, as cortinas, os ganchos, todas essas coisas pra gente poder pintar. A gente vai limpar e pintar tudo aqui, e isso é uma tarefa que eu queria fazer pessoalmente. Então eu falei pro Léo, pode deixar que na hora de tirar as coisas eu vou tirar. E eu vou tirar tudo que for possível. Então, todos os puxadores, até pra gente ver quais puxadores precisam ser substituídos, porque a tinta já tá um pouquinho gasta, ou precisa retocar a pintura, coisas assim. Então, vamos fazer isso. Comecei tirando a barra magnética. Se tem uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam colocar mais em motorhome é barra magnética, porque realmente ajuda muito, faz muita diferença na conservação das facas e na praticidade do dia a dia, além de que as coisas realmente não caem, então é uma dica.
aproveitar pra falar pra vocês sobre as nossas cortinas. Eu vou tirar elas pra lavar. Muita gente manda mensagem pedindo passo a passo, ver se tem algum lugar. Não tem, porque a gente seguiu o passo a passo de um vídeo que a gente encontrou na internet de um casal canadense, se eu não me engano, que usou no motorhome deles. Então, como é que são as nossas cortinas? Elas são feitas com tecido que é como se fosse uma camurça. E como vocês podem ver, aqui em cima tem uma madeira, aqui em cima tem outra madeira. A gente fez a marcação, furou isso daqui e fixou nessa parte de cima. E ela enrola como vocês já estão acostumados a ver. Então eu vou mostrar agora do lado de trás. A madeira fica aqui dentro. A gente deixou aberto, a gente não fechou os dois lados exatamente para que fosse possível tirar e lavar as cortinas. E é isso que eu vou fazer. A gente mediu todas as janelas para estar exatamente o mesmo tamanho das madeiras, do tecido, e tem o acabamentozinho nas pontas. Mas basicamente é isso. A gente fez como se fosse um tubo, digamos assim, de tecido onde entra a madeira. E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que a gente usou como base para fazer as nossas cortinas. Lá tem um tutorial passo a passo que você pode seguir. Tem que contar para as pessoas o que o Léo faz comigo. Eu faço uma coisa, aí eu pergunto pra ele, tá, mas como é que tira? Por exemplo, aqui, ó, eu tirei os parafusos da tomada 12 volts e ela não tá saindo. Agora saiu, ó, na minha mão, inclusive. Mas não tava saindo, aí eu apertei pra ele. Aí ele foi lá e me olhou com uma cara assim de tipo... Foi. Não sei se a câmera pegou, mas você me olhou com uma cara de tipo assim... Ai, é tão óbvio. Aí ele foi tentar tirar com a mão e não saiu. Aí teve que buscar uma chavezinha. Agora eu consegui tirar com a mão. É que óbvio é, né? Então, mas é porque o óbvio não funcionou, entendeu? Vamos ver. Ah, aqui também saiu na mão. Olha aí. Aconteceu só pra, né? Mas me contem se é só aqui em casa que acontece isso. E como estamos lidando com tomadas... Desligar a elétrica, né? Tem que desligar aqui dentro também, todos 12 volts. Agora sim. E como a gente tinha comentado com vocês, a gente precisa trocar o pé da mesa. Olhando desse ângulo aqui que dá pra ver o quão torto que tá, olha só, ele tá tipo assim, ó. E aí a gente vai remover a mesa agora. E eu tirei o reservatório do nosso climatizador aqui da garagem, e aí eu tenho acesso à placa. Então, como a gente comentou, a gente vai trocar toda essa peça aqui, inclusive a base. Porque como é feito de alumínio, isso aí vai gastando com o tempo, tanto de remover a base desse suporte, como de ficar mexendo, né? Então é normal ter o desgaste, e por isso a gente vai trocar ele inteirinho. E agora vamos finalmente para a parte mais complexa da montagem. Desmontagem. Da desmontagem, é verdade. Que é tirar esse cara aqui do lugar. A gente vai usar uma cordinha para tentar remover, que tem cola dupla face em alguns pontos espalhados aqui. Bora. Nem na força bruta, mas foi. Por isso a importância de colocar a dupla face para ele não se mexer. Mas não colocar demais. Colocar uma medida meio certa. É. Qual é a medida exata? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu coloquei uns pedacinhos de fita mais ou menos de uns 5 centímetros. E foi em algumas partes só. Eu acho que eu coloquei mais próximo aqui do final da bancada. Bem no final do fogão. Isso nas duas pontas. E mais um pedacinho desse tamanho também na parte de trás aqui no meio. Então daí não tem tanta fita que fique tão complexo de tirar depois. E o fogão também vai passar por uma sessão de beleza. De embelezamento. A gente precisa limpar direitinho. O vidro começa a soltar depois de um tempo. Aqui o vidro da frente começa a ficar um pouco mais frouxo, então a gente tem que... Vocês querem ver a quantidade de poeira que tem aqui? Olha isso! Nossa! Mas não é tanto, né, se for ver? É que tava bem vedado, né? Mas ó, aí está o forno. Mas se for ver a parede, ó, tá tudo limpinho. Tem bem que vedado. A tubulação de gás agora. Tem que inclusive fechar, eu não fechei ainda. Ó, e não foi 5 centímetros, ó. Tá vendo? Aqui a quantidade que eu coloquei, ó. Foi, na verdade, uns 2 e pouquinho. 2 centímetros, mais ou menos. Ó, foram 3 desse aqui. E mais, como eu falei, ó,
Mais uns pontinhos aqui. Mais 2 aqui. A medida do corte aqui no tampo tá exata. Então o fogão ele foi encaixado aqui, ele já tava preso, mas a fita ajuda ele a ficar sem se mexer, sabe? Conforme a vibração do carro, dependendo das estradas que a gente tá passando. Mas uma das questões que mais faz diferença é que as medidas aqui estão muito exatas para as coisas encaixarem. Então as gavetas, por exemplo, elas estão assim milimetricamente exatas nos seus lugares. E isso ajuda para que elas não fiquem abrindo ao longo do caminho, mesmo sem a gente ter travas nas gavetas. A gente tem só as corrediças com amortecimento e a gente não tem problema das gavetas abrirem. E olha, eu não quero me gabar, mas essa instalação ficou bonita, né? Toda a tubulação de gás está protegida com manta isolante de lã de rocha. E toda a parte de água que passa ali, ó, tanto água quente quanto água fria, eu também protegi. E ali é o respiro que a Fábio comentou. Então, todo o calor que sair aqui do fogão, sai por aquela greta ali. E se for olhar, né? Tá tudo limpinho. Tá limpo, né? Tipo assim, óbvio, né? Isso aqui tem poeira e tal, mas... É porque entra por aqui, né? Isso. Mais perto do que poderia estar, né? Sendo que faz praticamente 3 anos que a gente não tira o fogão do lugar. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast, but none of them are gonna do my. Olha só. Conseguimos tirar. Tem alguns parafusos segurando isso aqui no lugar. Mas saiu! Agora é levar lá pra oficina pra gente começar a lixar essas peças aqui e aí poder passar o stain tudo de novo. A gente ainda precisa soltar a outra bancada e também tirar a geladeira. Mas antes de fazer isso, acho que a gente precisa fazer uma pausa estratégica pro almoço, que é 1h da tarde agora. E é um trabalho pesado, estou inclusive precisando tomar um banho, sabe? Porque a gente achou que ia estar frio, mas tá calor. Um monte, né? E como vocês sabem, a gente não é de ficar guardando coisa. Então a gente não tem muitas roupas pra poder usar durante a obra. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar, catei uma camiseta do Léo. Aí eu fui procurar a camiseta mais velha que ele tivesse. Pra ele foi fácil. A camiseta aqui tá um pouco grande, é a que ele tá usando. Ótimo, né? É a camiseta que ele vai colocar aí pra bater na labuta agora. Eu não tinha camiseta pra usar e eu fui procurar uma camiseta do Léo, das mais velhas que ele tinha. A questão é o quê? Eu não conseguia saber qual era a camiseta mais velha. Porque a Tech Church não desbota. Então não tem diferença nenhuma das camisetas mais velhas pras camisetas mais novas. E aí eu dei uma olhada assim, eu vi assim, a que parecia que tinha sido mais usada. A questão é que não tem como identificar. A gente sempre fala pra vocês que a Tech Church não desbota, e essa é uma das vantagens dela, além de não precisar passar, além de ela ter regulação térmica, o que hoje tá fazendo bastante diferença também, além de ela ser anti-odor, que também ajuda num dia como esse de obra. Mas a questão dela não desbotar, dá pra perceber muito quando a gente compara uma camiseta nova da Insider com uma camiseta mais velha da Insider, porque a cor é exatamente a mesma. E isso acontece porque a superfície da Tech Church ela é mais lisa e faz com que a tinta penetre muito mais profundamente nas fibras do tecido, e aí você pode lavar, 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 e ela não muda de cor. Em comparação com uma camiseta de algodão, foi feita uma pesquisa comparando 50 lavagens da Tech Church e 50 lavagens de uma camiseta de algodão, a diferença de cor é absurda. Então não é assim, tipo, eles estão falando isso. Não, existem pesquisas que comprovam essa tecnologia. E hoje eu comprovei na prática, na verdade, porque eu realmente não consegui identificar. Peguei essa daqui e espero que seja a mais velha, porque eu botei no sacrifício, mas se não for também não vai fazer diferença, porque se a outra for a mais velha, ela continua intacta, perfeito, né? Porque realmente não dá pra acreditar, né? Uma camiseta dessa tem 1 ano e meio. E se você ainda não tá por dentro, tem uma novidade do nosso cupom de desconto. A primeira compra que você fizer no site, usando nosso cupom Léo e Fábio, você ganha 18% de desconto em todo o site. E as outras compras, como sempre, você continua ganhando os 12%. Então aproveite essa oportunidade, compre as suas Tech Shirts e as outras peças. Tem um monte de peça lá, roupa masculina, feminina, underwear, roupa esportiva, tem pro verão, pro inverno. Então com certeza vai ter alguma coisa que você gosta lá. Tem pro verão e pro inverno, porque apesar de nós estarmos entrando no inverno... Não parece? Não parece. Continuamos usando roupas de manga curta e nos últimos dias a gente tava usando roupas de inverno mesmo, pesado, que tava muito frio. Então aproveita os 18% da primeira compra pra você comprar as primeiras peças e depois continua fazendo suas compras ganhando 12% de desconto com o nosso cupom Léo e Fábio. E depois que você fizer a sua compra, manda pra gente o que você comprou e o que tá achando das peças da Insider. E agora eu vou tomar uma ducha, colocar uma roupa limpinha, que não esteja assim com a sensação de obra, pra gente almoçar, e depois a gente volta pra roupa de obra, né? Porque o dia vai longe ainda. Estamos com fome agora.
Finalmente vamos almoçar e hoje vamos comer uma salada e um franguinho pra matar a saudade dos Estados Unidos. Inclusive, com molho do Chick-fil-A. Sinto saudade de duas coisas. Chick-fil-A e fazer compra no Costco. É verdade. E aí a gente Das trouxe esse aqui. Cotidianas. É o molho original do Chick-fil-A, que é muito bom. E aquele ali é um outro que a Fábio gosta, que é o Sweet and Spicy Sriracha. E na nossa salada a gente colocou tahine no tempero. Inclusive, se você quiser aprender um pouco aí as receitas da Fábio, a gente vai deixar aqui na descrição. E aqui um QR Code na tela para você acessar o livro de receitas. E vamos aproveitar e assistir um Masterchef também. Hora de comer, hora de assistir Masterchef. Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Já tiramos as duas bancadas. O banco é de pinos, então é super leve. É bem tranquilo pra tirar daqui sozinho. E aqui estão os móveis, ó. Fazia tempo que eu não via eles nesse estado aqui, que é basicamente como a gente montou. Então tem todo o esqueleto dos móveis aqui. Toda a parte hidráulica, elétrica. Tá tudo por dentro de tubulações, mesmo passando por dentro do móvel. E aí ele entra nessas tubulações e chega nos pontos aqui onde tem as tomadas. Então as tubulações vêm até aqui. E aqui a gente faz as divisões, né? Faz as separações dos circuitos e tal. Tudo com fiações diferentes. Então tudo que é 220 tá com fiação azul neutro, verde terra e branco fase, e tudo que é 12 volts tá vermelho sendo positivo, amarelo são os retornos, a fiação que passa de uma tecla para outra ou de uma tecla até a luminária, e os fios pretos aqui são negativos 12 volts. Então assim fica muito prático de fazer a manutenção na elétrica. Mesmo quem não mexeu nesse motorhome aqui especificamente vai saber que quando o fio é de uma cor, ele representa tal coisa, sabe? É muito mais seguro fazer manutenção na elétrica do motorhome dessa forma. Agora eu vou tirar as gavetas, depois eu acho que eu vou tirar essas portas aqui também, acho que vai ficar um pouco mais fácil a gente trabalhar com elas fora do motorhome. E aí sim a gente tá pronto para começar a pintar não só as gavetas, mas toda a parte de dentro do motorhome. E aqui estou eu, de volta na oficina. Eu vou começar passando uma lixadeira. Vou lixar a mesa, todas essas coisas pra retocar o stem. A bancada da pia tá aqui já. Eu vou lixar tudo isso pra depois a gente começar a selar de novo. Deixar tudo bonito de novo. Com todas as bancadas lixadas, eu vou passar o Osmocolor, o stem. A gente tá usando a cor Imbuia semi-transparente, que é a mesma que a gente usou lá na obra. E eu acho a cor dessa madeira muito bonita. E o fato de ele ser semi-transparente, ele preserva bem a cor da madeira. Agora tá tudo lixadinho, tudo bonitinho. Eu passei um pano pra tirar todo o pó da lixa. E agora eu vou passar uma demão de stem. Tenho que deixar secar mais ou menos aí umas 10, 12 horas. Então só amanhã eu vou poder dar a segunda demão. Por isso, mesmo já sendo fim do dia, eu quero terminar essa primeira demão ainda hoje. Porque aí amanhã eu posso dar a segunda demão de stem. Não sei se vai precisar de uma terceira, talvez, mas eu acredito que 2 demãos já vai ficar bem bom. E deixar secar bem pra gente colocar as bancadas de volta no motorhome. Enquanto isso, a gente vai fazer a pintura dos móveis fixos do motorhome, enquanto o stem vai secando. A tinta comum, ela demora muito menos pra secar do que o stem. Porque depois de a gente ter passado as 2 demãos de stem, tem que deixar 24 horas pra ele secar completamente antes de fazer a instalação. São 5h30 só, mas já tá começando a escurecer. Agora a gente terminou de tirar as portas, tá praticamente tudo vazio, eu tirei a geladeira também. Agora o carro tá pronto pra gente lixar e talvez dar a primeira demão de tinta ainda hoje. Então a gente vai dar uma lixada, passar um pano em tudo pra depois começar a pintar. E aí depois a gente vai fazer as gavetas e por final as portas. Bom dia, galera. Começando mais um dia aqui da reforma. Ontem eu consegui terminar de lixar e limpar toda a parte de dentro aqui, das paredes, tetos, móveis. E hoje eu vou começar pintando pelas peças pretas, a gente tem que dar retoque em algumas coisas. E aí depois eu devo ajudar a Fábio para fazer toda essa parte aqui de dentro. E olha, devo dizer que eu não tava mais acostumado a ficar na obra assim o dia inteiro. É muito cansativo, principalmente quando tem que lixar. Esses trabalhos mais manuais, assim, acabam sendo bem cansativos, principalmente nas partes mais altas. Ficar lixando com a mão pra cima ali no teto, devo confessar que cansa bastante. Acabei tirando essa parte de baixo aqui porque ela tava bem desgastada. E isso por causa das baixas temperaturas lá no Alasca. Essa era a parte que ficava mais úmida e mais fria. E aí a tinta acabou descascando nessas duas partes. Então eu vou primeiro pintar a parte preta e depois a parte branca dessas duas peças também.
já passei a segunda demão de stain nas bancadas e pintei os versos das peças soltas, porque as bancadas eu não preciso pintar o verso, mas as peças soltas sim. Então eu aproveitei pra fazer isso. O tempo tá bem úmido, então não tá secando muito rápido. E agora eu vou começar a pintar os móveis por dentro aqui no motorhome. Ontem o Léo já lixou tudo, deixou tudo prontinho pra mim. E também a gente já tinha passado massa e tal, ele limpou. Agora eu vou começar a pintar e eu vou começar pela parte de dentro. A tinta que a gente usa aqui, a cor é Rock and Roll. Ela é um cinza meio esverdeado, é um tom quente. E é a tinta que a gente usou aqui na parte de dentro dos móveis. Hoje, como a gente engatou aqui na pintura, a gente tá bem mais sujo. Mas as coisas estão tomando forma, ó. Essas portas de trás aqui, eu já dei 2 demãos, estão prontinhas. Eu já pintei as peças que precisavam ser pintadas de preto também. Então tem as molduras da mesa, aqui os painéis que ficam naquela parte de trás ali da porta. A gente tem também os puxadores e alguns ganchinhos. Aqui mais algumas molduras. E aí, enquanto eu tava pintando essas coisas na parte de fora, a Fabi pintou o interior dos armários. Tô com todos os armários abertos. Os aéreos tem que ficar assim, porque vai demorar um pouco pra secar, como o clima tá bem úmido. E o que eu vou fazer? Tem alguns lugares que estão bem marcados. Tem os nós da madeira aqui também, do pinos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, antes de passar uma demão inteira de branco por aqui, é retocar aonde tem as manchas mais aparentes. Tanto os nós de pinos, como aonde tem mancha por algum outro motivo. Aqui que eu sujei um pouquinho quando tava pintando, aqui descascou um pouquinho a tinta. Aqui o Léo passou a massinha, então ele precisou lixar mais e acabou ficando assim mais desgastado. Então tudo isso eu vou passar, dar uma retocada e depois eu venho passando uma demão de tinta inteira. Provavelmente vão ser 2 demãos do branco pra ficar 100%. Perguntaram pra gente assim, teria alguma opção de tinta que não precisasse ficar retocando e tal? A gente retocou a pintura em Bariloche, mas não porque a gente precisava retocar a pintura, e sim porque a gente não tinha feito o acabamento das portas traseiras. Então o que a gente precisou foi retocar tudo por conta dos acabamentos. A gente saiu, começou a nossa viagem sem dar finalização em algumas coisas, então a gente tirou uns dias pra fazer isso. Depois, a gente na Colômbia tirou tudo de dentro do motorhome pra preparar o motorhome pra despachar, onde a gente fez uma organização nas coisas da casa, separou as coisas pra deixar tudo encaminhado pra que a gente pudesse despachar o motorhome. E aí nessa oportunidade a gente aproveitou pra dar uma reformada geral, porque a gente sabia que depois na América Central, América do Norte ia ser um pouco mais difícil, e aí a gente passou uma demão de tinta em toda a parte branca. A gente nunca retocou a parte de dentro dos armários nesse período todo. Agora, a questão é que assim, como a gente tá morando num lugar, as coisas podem acabar estragando. Então pode ser que lasca a pintura em algum lugar, que você esbarra e acaba manchando, pode ser que alguma coisa trinque. Quando a gente tá falando de uma casa sobre rodas, que tá sempre em movimento, a gente sempre comentou aqui que motorhome é feito pra dar manutenção exatamente por isso, porque as coisas vão acontecendo. Numa casa convencional, numa casa fixa, você já precisa tá dando manutenção o tempo todo, porque as coisas vão estragando, as coisas vão acontecendo pelo uso. No motorhome isso acaba potencializando um pouco. E aí aqui a gente teria 2 opções. Uma delas seria utilizar algum material como fórmica, por exemplo, para ter esse revestimento meio plastificado nos armários e dessa forma facilitar na questão de não precisar dar retoque. A questão é que a fórmica ela pode lascar, ela pode estragar também, e aí acaba não sendo tão legal e é mais difícil de você conseguir reparar de forma rápida e simples. A outra opção seria passar um verniz, mas é uma coisa que a gente não quis também pelo mesmo motivo. A manutenção da tinta, ela é muito simples. Ela pode não parecer, porque agora a gente resolveu tirar tudo, tirou tampos, tirou os eletrodomésticos, tudo, mas a gente não precisaria fazer isso só pra retocar a tinta. Quando nós fizemos o retoque que eu comentei antes, na Colômbia, em 2 dias, a gente limpou o motorhome todo, pintou o motorhome todo e colocou as coisas de volta dentro dele. E isso que, nesse mesmo tempo, o Léo acabou fazendo algumas outras manutenções na parte elétrica, no veículo, fez algumas outras coisas. Então, é uma coisa simples, fácil, e que se você tirar, assim, 1-2 dias pra fazer, você consegue retocar tudo e fica tudo novinho, sabe? Então por isso a gente fez a opção de usar a tinta e não ter nenhum outro tipo de acabamento como cera ou verniz por cima, porque o retoque fica mais fácil. Já retoquei tudo que precisava, que era mais grosso assim, que eu preciso tampar melhor, digamos assim, e já dá pra perceber bem, né? Claro, tem a mancha da diferença da tinta nova, que ainda não secou, pra tinta que já tá seca, que já é antiga, mas esconde muito bem os nós da madeira, principalmente. Não adianta, né? Madeira é um elemento vivo, então os nós, eles vão estar sempre reaparecendo, cada vez mais fracos,
e a gente não se importa, a gente acha bonito. Essa sensação de cabana, sabe? E eu percebi também que eu esqueci de pintar um dos armários. Esse armário aqui eu não pintei por dentro, então eu preciso fazer isso. A questão é que agora eu não posso mais usar a tinta branca aqui. Na verdade, eu preciso fechar o motorhome. O problema de fazer reforma assim no mato, no sítio, é que os bichos a essa hora começam a vir pra cá. Então tá cheio de mosquitinho, aqueles bichinhos da luz, sabe? Aí eles começam a andar por aqui, muita coisa branca, eles vão exatamente na tinta onde tá molhada. Então agora eu preciso parar, fechar o motorhome e eu só vou pintar então, antes de tudo, esse armário que eu comentei que eu esqueci. It's getting late, but I'm only getting started. And now they're playing my song. Já que não podemos continuar lá no motorhome, e já escureceu bastante, a gente voltou aqui pra oficina e eu tô aproveitando pra pintar a parte de dentro das gavetas, retocar todas as gavetas e também vamos pintar as partes de fora e as portas, toda a parte que é branca, porque daí aqui a gente consegue deixar tudo fechado, ligar a luz e continuar trabalhando. Pra ver se nesse segundo dia de obra a gente consegue adiantar o máximo possível da pintura. You owe me. Yeah, you can talk to me, boy, and you can move it up close, but that's as far as it goes. I'm not your baby. I might be up for a dance. I might be holding your hand, but that is all I can stand. I'm not your baby. Já está super tarde, como dá pra perceber, então a gente vai terminar o nosso segundo dia de obra por aqui e também nosso primeiro diário de obra. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses 2 primeiros dias de reforma do motorhome. Se você tiver alguma dúvida sobre o motorhome, sobre construção, sobre a nossa viagem pela Ásia, o que você quiser saber, deixa aqui nos comentários que a gente te responde e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! New chinchilla. And you aim for the heart when you walk down the floor, you a real gal, Batman killer. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you